Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu quero conversar com vocês, principalmente mulheres, a respeito de um assunto bem atual, né, que é o lipedema. Não é nada de novo, o lipedema é algo que incomoda principalmente mulheres há muito tempo. Tinha uma confusão no diagnóstico muito grande, ela era muito confundia muito com a paniculopatia edema-esclerótica, né, a celulite, com sobrepeso, com obesidade, com linfedema, mas na grande verdade, mesmo que ela esteja associada com essas outras condições que normalmente está, o lipedema é algo complexo e algo sério que de fato precisa ser tratado. O mais interessante é que recentemente ela é classificada como uma doença, ela recebe um CID, então para ser uma doença ela precisa de um CID e ela recebe um CID. Lá fora ela já era considerada doença, mas hoje no Brasil ela é considerada na verdade um adoecimento. Ao mesmo tempo que ela é considerada um adoecimento, o lipedema ele também é considerado inesteticismo, porque mexe com a autoestima da mulher, porque tem um volume em determinadas regiões do corpo, né, tirando ali as formas corporais da mulher. Traz um peso emocional para as mulheres, traz um peso, um desconforto na grande verdade com determinadas roupas. Ela traz uma sintomatologia que não é só um sintoma clínico, uma aparência, né? Ela tem regiões geográficas muito interessantes no corpo que vai surgir, como por exemplo, ela pode surgir nos braços, ela pode surgir em região de culote, de coxa, ela pode surgir coxa, culote, perna, ela pode surgir só nos braços, ela pode surgir só em fossa poplítea, enfim. É uma situação hoje muito atual. E a gente vê pessoas até magras, mas com lipedema. E o lipedema, na grande verdade, alguns autores de alguns estudos, falta ainda muito estudo em cima disso, mas tem muita gente pesquisando, trabalhando em cima disso. O lipedema ele está relacionado a algumas condições que a gente já achava em outras situações inestéticas e em outras patologias, como por exemplo resistência à insulina, uma predominância estrogênica. Na verdade, ela não é só uma predominância estrogênica, ela tem uma resistência de receptor aos estrógenos, fazendo com que haja um maior acúmulo de gordura. Ela se confunde com a celulite e é muito fácil dela confundir o profissional, porque ela tem uma aparência um pouco parecida, mas na hora da gente investigar e ela não tem exame, não tem nenhum exame de imagem, exame de sangue para que possa fechar um diagnóstico. Na grande verdade, ela é um exame clínico, um exame de avaliação física, de avaliação clínica, de um olhar muito apurado desse profissional, tá? Então, o que é que acontece? A celulite, ela também traz essas regiões com mais protuberâncias, em área geográfica com mais gordura, depressão de tecido, está relacionada a septos fibrosos também, no tecido adiposo. Há um aumento no número de células de gordura e um aumento no volume, no tamanho dessa célula, quer dizer, tem uma hiperplasia e tem uma hipertrofia na celulite. E ela traz um processo inflamatório. Está relacionado também a questões hormonais, predominância estrogênica, questões nutricionais, questões muito relacionadas com sedentarismo, com questões, enfim, e também resistência à insulina vai estar presente nas duas. O que é que acontece? No lipedema,
A célula adiposa, o tecido adiposo ali, aquela célula, unidade celular adiposa, ela não sofre uma hiperplasia, quer dizer assim, ela não sofre um aumento no número de células, como acontece na celulite. Acontece uma hipertrofia da célula adiposa. Então esse tecido adiposo, essa célula adiposa, ela aumenta o tamanho dela e aí ela consegue fazer uma reserva maior de triglicerídeos ali, né? E não se usa isso como fonte de energia, porque ele busca outras fontes de energia através, por exemplo, do carboidrato. Tem uma resistência à insulina também ali, então tem essa dificuldade a dificuldade ainda maior. E essa gordura, ela vai se acumulando e ela vai aumentando o tamanho e ela vai expandindo o tecido e ela vai comprimindo vasos, microcirculação sanguínea também e a microcirculação linfática. O indivíduo pode apresentar, associado ao linfedema, também o linfedema por conta dessa compressão do sistema linfático e esses processos inflamatórios. Não é fácil de tratar e torna-se fácil desde que o conhecimento desse profissional ele seja muito aprofundado, requer, na maioria das vezes, uma equipe multidisciplinar. Eu encontro dificuldade de trabalhar no multidisciplinar, mas é interessante ter a conduta terapêutica e a abordagem terapêutica do ginecologista, porque tem questões hormonais sim, tem uso às vezes de contraceptivo quando é uma mulher mais jovem, tem uma mulher que está bem próxima à menopausa, mas teve essa questão, por exemplo, dessa predominância estrogênica, essa resistência de receptor na célula de receber esses estrógenos. Então se faz necessário, na maioria das vezes, fazer uso de alguns determinados hormônios. Eu, enquanto profissional esteticista cosmetólogo, não posso prescrever e respeito muito questões de hormônios sintéticos. No máximo eu faço uma modulação hormonal com moléculas vegetais, dentro de um conhecimento muito profundo com relação a isso, mas é importante que a gente troque uma ideia com o ginecologista. É importante a gente orientar essa paciente para que ela também tenha uma orientação com a dieta dela, com o nutricionista. Ela precisa de uma dieta que seja uma dieta mais funcional, rica em fibra, que seja uma dieta que ajude ela a eliminar líquidos, que seja anti-inflamatória, mas que também forneça para ela os nutrientes necessários. É importante a atividade física, então o profissional de educação física ele é de fundamental importância, ela precisa de ir à atividade física, não tem como abrir mão de uma dieta saudável, não tem como abrir mão da atividade física, não tem como abrir mão dessa orientação, questões hormonais e os procedimentos estéticos, tá? Então, dentro dos procedimentos estéticos, a gente sabe que existe uma série de recursos que a gente pode pensar. Mas o que eu gosto de alinhar as expectativas com as nossas pacientes aqui no consultório é que ela precisa entender o quanto de resultado aquele procedimento vai entregar para ela, para que a gente alinhe uma expectativa real, né? Então, a gente pode pensar, independente de algumas questões, a criolipólise é interessante, funciona bem, mas o que eu mais gosto de trabalhar nessas pacientes, pelo menos minha conduta inicialmente, seria uma radiofrequência, seria um ultrassom, porque a gente precisa trazer para esse paciente um esvaziamento desse tecido adiposo, romper essas células adiposas, para que a gente possa eliminar, e esse paciente tem que estar fazendo atividade física para que haja esse consumo desse triglicerídeo transformado em glicerol, que vai ser transformado como fonte de energia, né? A dieta também tem que ser uma dieta hipocalórica, mas os alimentos precisam ser bem funcionais e um pouco de ingesta maior de proteínas. Então, pessoal, esse vídeo ele ficou um pouco longo porque é um assunto, né, um assunto bem abrangente. Para isso, na próxima semana a gente vai estar soltando a continuidade desse assunto, o segundo vídeo no YouTube.